Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal dos Campos para a Rede. Hoje temos a honra de entrevistar Elzo, grande jogador aí da seleção brasileira, de vários clubes, que vai aqui nos dar a honra de contar um pouco da sua história. Elzo, é um prazer ter você aqui no nosso canal. Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, é uma satisfação para mim muito grande também estar participando com vocês, né? A gente que teve o privilégio de jogar futebol e ter uma carreira assim vitoriosa. E é claro, a gente tem muita história para contar, né? O futebol, ele faz com que a gente conte história, né? Principalmente depois que você deixa o futebol, aí você começa a lembrar das coisas lá atrás. É realmente muito gratificante poder ter aquelas lembranças, aquelas coisas gostosas que nós vivemos no período que a gente atuava como jogador de futebol. Maravilha. Elzo, você tá fininho, tá garotão. Ainda bate uma bolinha, Elzo? Ah, isso aí é as peladas de sempre aí, né? Não tem como parar, né? Os amigos estão sempre aí procurando a gente para poder participar de eventos esportivos e a gente está sempre aí com o maior prazer, né? E é claro, a gente faz muita coisa beneficente também, não só no Brasil, fora do Brasil, e eu consigo ainda participar dessas peladas aí que é muito gostoso. Sensacional. Como é que surgiu o futebol na sua vida e como foi a sua passagem nas categorias de base? Porque a gente sabe que tem muita dificuldade, às vezes os garotos são reprovados, não tem sequência. Eu queria saber como você descobriu o futebol e como foi a tua passagem nas categorias de base. Olha, o futebol para mim foi muito interessante justamente por isso, porque eu sou de uma família de pais de 13 filhos, porém muito cedo tinha que trabalhar para ajudar no sustento da própria família, para ajudar os pais, porque naquela época a vida era muito difícil. E eu jogava futebol desde os 4 anos de idade, eu já participava aí com as equipes da cidade, escolinha, na época a gente gostava muito e participava. Mesmo assim, com 7 anos eu comecei a trabalhar com meu pai e estudar, e ali uma vida complicada. E o futebol era aquela diversão que a gente fazia nos campos de pelada e nos clubes, e esses clubes, geralmente clube municipal, porque era onde a gente podia frequentar, né, na condição da gente. E com isso nós acabamos gostando do futebol, tomando gosto. E eu tive uma coisa engraçada que eu nunca joguei em categoria de base. Eu comecei direto no profissional. Eu saí da minha casa com apenas 16 anos para fazer uma avaliação, naquela época era o teste, né? No Pinhalense, uma equipe da divisão intermediária de São Paulo, que naquela época era a segunda divisão e chamava divisão intermediária. Eu fiz uma avaliação nessa equipe, direto no profissional, com apenas 16 anos, e fui aprovado. E 3 meses depois eu já estava numa seleção paulista de novos, basicamente formada por jogadores, essa seleção paulista por jogadores da primeira divisão, dos clubes grandes, né? Juntamente com Guarani e Ponte, que era a única equipe do interior que mandava jogadores para essa seleção paulista, que era na média de 20 anos, eu tinha apenas 16 anos e meio. E ali foi o início da minha carreira, praticamente, porque o Pinhalense, eu estava jogando, mas ali como já começou a aparecer interesse de outros clubes para minha contratação. Mas eu tive um problema muito grave naquela época, com 17 anos apenas, sofri uma lesão muito grave no joelho. E ainda garoto, né, iniciando uma carreira, mas com a força de vontade, com querer, né, vencer e poder ajudar meus familiares, eu acabei vencendo essa grande barreira e acabei sendo comprado pela Inter de Limeira, e foi aí que começou as coisas a caminhar melhor para minha carreira, e aí foi só sucesso para frente aí. Graças a Deus. Você é curioso, né? A sua história é uma história curiosa. Você não fez categorias de base, você já foi lá com 16 anos. Não é tão normal isso no futebol. Mas qual foi uma pessoa ou as pessoas que foram importantes para você não desistir, que te apoiaram, que disseram, olha, vai, segue aí que você vai conseguir e, sabe, não, porque muitos garotos, Elza, a gente sabe, você não fez categoria de base. Você já chegou com uma idade já
boa quase para o profissional, com 16 anos. Mas quais foram as pessoas importantes na tua vida nesse período, para te dar sustentação, para te dar incentivo? Olha, naquela época, os meus pais, principalmente meu pai, ele não gostava de futebol. Porque a gente sofria muito naquela época, porque tinha que trabalhar muito cedo, tinha que ajudar o pai, então o pai cobrava o trabalho. Então ele não deixava a gente assim à vontade para escolher aquilo que queria. Mas aí eu tive uma pessoa que eu jogava aqui no Amador, e ele até foi profissional do interior de São Paulo também, que era o Wagner, conhecido como Vagão, que me viu um potencial em mim e me incentivou muito. Você tem tudo para vencer na carreira. Você é uma pessoa que pouca gente vê a condição técnica que você tem. E quando eu fui fazer essa primeira avaliação, eu me lembro que eu fiz com um treinador e em seguida chegou outro treinador. Eu fiz na época, era Sebastião Miguel, e ele falou: "Olha, garoto, você tem futuro no futebol." Ele já era uma pessoa mais velha e ele estava deixando de trabalhar no futebol, e acabou que nós contratamos ainda, a Pinhalense contratou um grande treinador no interior de São Paulo, talvez você deve ter ouvido falar dele, foi até jogador de futebol, jogou no São Paulo, que é o Wilson Neri. O Wilson Neri não só descobriu eu como profissional de futebol, como jogador de futebol, mas também descobriu o Carlos Goleiro, o Careca e muitos outros talentos do futebol brasileiro aí. E o Wilson, esse talvez tenha sido uma das pessoas mais importantes, porque ele me viu no primeiro treinamento, no primeiro coletivo, me chamou e falou: "Olha, você tem uma condição técnica espetacular, só precisa aprimorar os fundamentos." Mas esses fundamentos, realmente, eu não tinha, porque eu fui direto para o profissional, então não fiz aquela base, né, onde você prepara, mas eu tinha uma condição técnica diferenciada. E tinha um outro lado também, que era o condicionamento físico, que era muito bom. E ele me incentivou muito para que eu trabalhasse essa parte de fundamentos, me ajudou bastante, acho que talvez seja um dos... Muita gente pergunta: "Elvis, qual foi o melhor treinador que você teve?" Eu tive grandes treinadores, tive sucesso na carreira, mas o primeiro é aquele que acredita, né? E o Wilson foi um cara que me deu muito apoio. Eu tive também apoio de alguns irmãos, né, que na época começou a acompanhar eu jogando, o meu irmão caçula, o Carlos, e também o Alcivar, outro irmão meu também, que me incentivava muito. As minhas irmãs, eu sou gêmeo com a Elza, também me incentivava. A Elza, que era atleta, inclusive atleta de natação, foi campeã mineira aí, campeã brasileira de natação, e ela é do esporte também, então ela incentivava também, porque ela praticava o esporte na mesma idade, em outras modalidades, mas no fundo ela via também em mim assim, o potencial por futebol. E eu também já praticava todas as modalidades esportivas, mas o futebol era o que eu destacava. Então meus familiares, os irmãos me ajudou bastante. E não posso deixar para trás o Wilson Neri, que foi um grande incentivador. E os próprios professores que eu tive na época de escola, os professores de educação física principalmente, que me apoiavam muito. E eles falavam: "Você tem que jogar futebol mesmo." E quando eu fui para Pinhal, eu cheguei nessa cidade e comecei a jogar, e comecei a cativar amigos lá dentro de Pinhal. E todos esses amigos me incentivavam. E no momento mais difícil da minha carreira, foi o momento da minha lesão, com apenas 17 anos, no início da carreira, que inclusive essa lesão minha, eu fui desenganado pelos 10 maiores ortopedistas do Brasil, incluindo inclusive o Osmar de Oliveira, o falecido Osmar de Oliveira, porque a lesão era realmente muito grave. E nunca o pessoal de Pinhal, os amigos, incentivaram: "Não, você vai vencer, você vai conseguir, você vai conseguir." E os meus familiares também, porque eu já estava destacando, já era o cara do Pinhalense. Apesar da idade, era o melhor jogador do time. E ali eu juntei muita gente que me apoiou, muita gente. Meu primeiro treinador com criança, que já faleceu também, Pelim, o cara que treinou eu no futsal, Berinjela, o Zuza, que era um treinador aqui, que era um professor de educação física, que eu jogava handebol com ele. Então, todos esses professores, eles viam o potencial em mim como atleta, que eu me destacava em todas as modalidades. Mas no futebol, eles viam que eu tinha condição de ir muito longe no futebol. Porque o futebol profissional, na época, apesar da concorrência ser muito grande, todos eles incentivaram bastante para que eu pudesse
superar e chegar no lugar onde cheguei. Maravilha. O pessoal começou a interagir, o amigo Roberto Silva é jornalista, ele fala, Elzo, um grande jogador que conquistou o sonho de muitos jogadores, jogar uma Copa do Mundo, parabéns. Obrigado, Roberto, pela participação. O Sebastião Neves, aqui do Campo Grande, do Campusca, está dando boa noite, o Jonathan Dantas também. E tem um amigo aqui que ele manda uma mensagem, é o Cebola, e ele fala, grande jogador que meu pai viu jogar. Então, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos, interajam, façam suas perguntas, seus comentários. Elzo, você é mineiro, foi para São Paulo e depois volta para Minas para jogar no teu clube de coração. Isso eu vi lá nas tuas redes sociais, em algumas entrevistas que eu fui fazer uma pesquisa para a gente poder fazer esse bate-papo. Como é que foi? Qual é a satisfação de jogar no Galo, de jogar nesse time que é o teu time de coração? Eu sempre olhava o Galo, eu via muita coisa bonita nesse clube, e eu tinha um carinho muito grande, cresci atleticano. E quando eu fui eu saí da Penhalense, eu fui vendido para a Inter de Limeira, né? E a Inter tem uma história muito engraçada com relação à Inter de Limeira, que a Inter me comprou operado no hospital. Estava no hospital, acabei de fazer a cirurgia, a Inter conversou com o médico e me comprou no hospital. E um médico me deu 10% apenas antes da cirurgia para voltar a jogar. E depois da cirurgia ele já mudou o quadro, eu passei a ter 90% de chance para poder jogar e 10% para não. Então eu acabei sendo vendido para a Inter de Limeira, tenho um carinho muito grande em Limeira também. E eram as cores do Galo, a camisa da Inter de Limeira era preto e branco, como do Galo. E eu sonhava com o Galo. E uma história engraçada, eu sei que vocês estão no Rio, né? É isso, né? Estão no Rio. E quando eu fui vendido para o Atlético Mineiro, eu fui para o aeroporto sendo vendido para o Bangu do Rio. Castor de Andrade estava comprando meu passe na Inter de Limeira. E já estava fechado, estava praticamente fechado. Quando eu viajo com o supervisor da Inter para ir para São Paulo, para pegar o avião, para ir para o Rio de Janeiro, acertar o contrato com o Bangu, que na época era um clube que tinha um trabalho muito bacana, falecido Marinho na época, que depois jogou comigo na seleção, e muitos outros grandes jogadores que tinham Bangu. E aconteceu que eu no aeroporto de São Paulo, chegou um telefonema para o supervisor e falou, pega o avião para Belo Horizonte, que o Elzo vai para o Atlético Mineiro. Puxa vida, rapaz, eu fiquei muito feliz na hora. É claro, gostaria de ter jogado também no Rio, gostaria de ter jogado no Bangu, mas naquela altura o Atlético Mineiro era um clube de maior tradição, um clube que já tinha ganhado o primeiro Campeonato Brasileiro, um clube que era o clube do meu sonho, um dia conhecer o clube, não era nem jogar futebol, conhecer o clube. De repente eu estou sendo contratado para jogar lá ao lado dos meus ídolos todos lá, que era Nelinho, Éder, Reinaldo, Paulo Isidoro, Cerezo, e todos craques, eu sendo contratado por essa equipe com apenas aí 20 anos de idade, e para mim foi realmente uma grande vitória jogar no Clube Atlético Mineiro, foi uma grande vitória, e em 3 meses que eu estava no Atlético Mineiro, já era capitão da equipe, isso foi muito gratificante na minha carreira, porque você ser capitão de craques como esse daí, de chegar, você imagina você chegar, entrar no campo, o primeiro treino, você olhar teus ídolos tudo ali. Pô, eu olhava e falei, puxa vida, olha onde eu tô. Só que eu tinha uma responsabilidade, porque eu tinha, o médico que me fez a cirurgia, ele me deu 6 meses apenas para jogar, 6 anos, desculpa, apenas para jogar futebol profissional. Eu acabei jogando 13 anos, né, mas ele me deu 6 anos. Então eu tinha 6 anos para conquistar o que eu queria. E a minha vida foi feita tranquilamente, eu inclusive sou palestrante hoje, e conto a minha história e faço comparações com a empresa, porque a minha vida foi para poder vencer nela, eu tive que, sabendo que eu tinha 6 anos apenas de carreira, eu tinha que chegar ao máximo do futebol, porque quando eu optei em jogar futebol, eu assumi uma responsabilidade muito grande com relação à minha família, de poder ajudar a minha família, a responsabilidade com relação aos professores, e ali eu peguei e montei uma estratégia para mim de crescer, né? Quando eu fui para a Inter, eu falei, agora eu quero ir para um clube grande. Aí quando eu fui para o Atlético Mineiro, ele falou, tem que ser titular do Atlético Mineiro. Como é que ser titular no Atlético Mineiro com jogadores como Cerezo, Heleno, na época, de repente eu chego para o Atlético Mineiro e acabam que eles vendem o Cerezo e eu acabei virando titular do Atlético Mineiro e em 3 meses era capitão da equipe. Então tudo isso é porque eu tinha metas a cumprir, eu tinha que vencer.
Então isso para mim foi um orgulho muito grande, que inclusive fui para a seleção olímpica através do Atlético Mineiro. Então, muita coisa gostosa aconteceu na minha vida e principalmente dentro do Clube Atlético Mineiro. Certo. Aqui no Brasil você também joga no Palmeiras e depois você vai para o Benfica, né? Ou é o contrário, você joga no Benfica e volta. Na verdade, você joga no Benfica e volta para o Palmeiras. Perdão. A realidade é o seguinte, quando eu sempre fui uma pessoa assim de sonhos, né? E quando eu fui para a seleção brasileira, que depois a gente vai falar sobre seleção, é importante que a gente Isso. fale sobre seleção brasileira, eu fui vendido lá no México. Eu fui vendido lá na Copa do Mundo, lá do México, logo depois da Copa, porque eu fui considerado o melhor jogador do Brasil, melhor preparo físico do mundo. E naquela oportunidade, o Real Madrid estava fechando a minha contratação. No final, acabou que eu optei pelo Benfica, porque era um sonho meu conhecer o Eusébio, ver o Eusébio de perto. O Eusébio era, na época, as relações públicas do Benfica, e era um cara que qualquer atleta profissional queria conhecer ele, como todo mundo queria conhecer o Pelé. O Pelé eu tive o privilégio de conhecer quando estava na seleção brasileira, participei de programas de televisão junto com ele, conversamos na época da Copa do Mundo, e o sonho era também conhecer o Eusébio, que para mim eram os dois maiores jogadores do mundo. E com isso eu transferi para o Benfica, e depois que eu vim para o Palmeiras, depois que eu vim para a Sociedade Esportiva Palmeiras, que aí eu já estava no final da carreira, e fui claro, inclusive com o presidente do Palmeiras, que eu jogaria só aquele contrato de 2 anos, que não jogaria mais futebol. Justamente porque eu comecei a ter dores, né, no joelho, porque uma carreira que você ia jogar 6 anos, você joga 13, então imagina o que eu passei para poder chegar a todos essa porcentagem no futebol, que é jogar um tempo maior, e isso para mim foi muito gratificante, porque ali eu vi que eu venci. O dia que eu parei de jogar futebol, eu parei, olhei para mim, eu venci, eu conquistei. Sensacional, meu amigo. Maravilha. Sua carreira realmente é de vencedor, mais por esse detalhe dessa contusão séria que o médico só te deu 6 anos. Graças a Deus você conseguiu dobrar o tempo, mais que dobrou, e fez um sucesso tremendo. Você faz parte de um grupo seleto, muito seleto, que disputou uma Copa do Mundo. Qual é a emoção, a sensação, o orgulho de ter disputado uma Copa do Mundo pela seleção brasileira? E não só isso, como você falou, você foi eleito naquela Copa de 86, dos jogadores brasileiros, você foi eleito o melhor. Como é que é esse orgulho, Elcio? Um garoto que saiu de uma cidade, se eu não me engano, cidade pequena, né? E que venceu, chegou a disputar uma Copa do Mundo e ser reconhecido. Não só disputou, você não foi lá a passeio, você foi lá e jogou muito bem. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa situação. Olha, eu saí aqui do interior de Minas, cidade de Machado, nasci numa outra cidade menor, inclusive, que é Serrania. Machado é uma cidade hoje que tem aí 45 mil habitantes. E eu saí dessa cidade e, de repente, você chegar numa seleção brasileira, ser aquele garoto que todo mundo olhava ali, pô, você tem futuro. De repente, alguma coisa no meio do caminho, as dificuldades, né? Talvez as coisas venham para te testar também. E, de repente, se eu não tivesse machucado, eu não tinha chegado onde cheguei. Né? Essa é a realidade. E quando eu fui convocado para a seleção brasileira, houve muitas críticas, né? Porque naquela época a seleção brasileira era basicamente formada por jogadores de São Paulo, Rio, né? Minas e o Rio Grande do Sul. Era a porcentagem de jogadores do Sul e de Minas era bem menor do que São Paulo e Rio. Porque o ciclo maior do futebol o centro maior, né? Vamos dizer assim, é São Paulo e Rio. Continua até hoje, né? Com todo respeito a todos os estados, mas até o meu próprio estado, que é Minas Gerais, que hoje nós temos aí poucas equipes grandes no Minas, que são Atlético, Cruzeiro e América, e não tem mais que isso, né? Apesar do Cruzeiro e o América estar na Série B do Brasileiro, mas são grandes equipes, o Cruzeiro campeão brasileiro várias vezes, campeão da Copa do Brasil. E quando eu cheguei e fui convocado para a seleção brasileira, a minha disputa era muito forte, porque na minha posição, né, tinha lá muita gente que poderia ter ido, né, grandes jogadores que são meus ídolos, inclusive, que foi o Andrade. O Andrade sempre foi meu ídolo, um grande jogador, uma perfeição como médio volante. Na minha posição, era fã do Andrade, como Douglas do Cruzeiro.
e tinha muitos volantes que poderia ter ido. Mococa do Palmeiras, que era também um grande jogador, já faleceu também, mas era um grande jogador. Leomir do Fluminense. E, enfim, tinha muitos jogadores, né? A gente tinha grandes craques no futebol brasileiro, principalmente na minha posição. Batista, né? Que já era da seleção. Então a minha concorrência ali dentro, Cerezo, Falcão, é complicado nessa jogada, né? O Falcão, até brincava com ele, o Falcão é o rei de Roma. Eu falava, eu sou o rei de Machado, lá no sul de Minas, lá cidadezinha pequena, mas vamos disputar aí. E eu pus para mim dentro da seleção brasileira, não adiantava eu pus na cabeça que não adiantava eu ir para a seleção brasileira e conquistar a vaga para chegar na Copa do Mundo e ficar sentado no banco. Então isso não é jogar. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que lutar para procurar seu espaço e jogar, porque uma coisa é você jogar uma Copa do Mundo, uma coisa é você viajar para uma Copa do Mundo. Então muitos jogadores se contentam em estar entre os 23 jogadores. E eu não jamais contentaria, tanto que quando eu fiquei entre os 11 titulares da seleção brasileira, eu falei, agora eu quero ser o melhor do Brasil. Porque eu tinha que dar uma resposta também para o próprio treinador, que no final ele até foi criticado. Eu me lembro que houve uma crítica na imprensa, com todo respeito ao Rio de Janeiro, com todo respeito ao São Paulo, mas houve uma crítica que, por que me convocar? E eu tinha sido 3 anos seguidos o melhor jogador de Minas Gerais, ganhando prêmio de melhor jogador, melhor destaque, ganhava chuteira de ouro, 3 anos seguidos. Então, foi merecido a minha convocação para a seleção brasileira. Só que nós brasileiros, inclusive, a gente acompanhava o futebol carioca, o futebol paulista. Eu falo pela minha cidade, né? A minha cidade, por exemplo, era tudo Rio de Janeiro, e São Paulo, torcia para os grandes, São Paulo e do Rio de Janeiro. Eram poucos que viam o futebol mineiro. Eu era atleticano, nasci atleticano, não sei, mas eu tive esse privilégio, né, inclusive, de ser atleticano. Mas para mim, eu chegar na seleção brasileira, de uma cidade pequena, indo de um clube que era o Clube Atlético Mineiro, que já era difícil, porque lá já tinha um jogador de seleção, que era, na época, o Reinaldo, que era o Paulo Isidoro, o Nelinho, o Luizinho, o Éder, né, todo o Oliveira da seleção uruguaia. Então, o João Leite também, que chegou na seleção brasileira. Então, o Atlético tinha uma base aí de 80% dos atletas da seleção brasileira. De repente, eu entro nesse grupo e, de repente, eu estou entre a lista dos 40. Depois fiquei na lista dos 30. Aí fui pondo meta para mim. Falei, agora eu tenho que ficar nos 23. Mas acho que a grande alegria para mim foi o dia que o Tele definiu os 11 titulares para disputar a Copa do Mundo. Apesar de eu já vir jogando na Copa do Mundo, e bem, né? Já vi nos amistosos, inclusive, titular. No dia que eu entrei, nunca mais saí. Apesar de tudo isso aí, mas você fica com aquele frio na barriga. Quem será que vai ser o titular? Pô, do meu lado tá ali Cerezo, tá ali Paulo Roberto Falcão. Só os nomes já te derrubam, né? E de repente o Tele optou para mim e eu tinha que dar uma resposta àquela confiança que ele depositou em mim. E a resposta eu teria que jogar bem. E eu, graças a Deus, eu cumpri meu papel como volante, responsável por todo o setor defensivo da seleção brasileira. Eu até fico um pouco chateado quando eles falam, né, que a seleção de 82 foi melhor que a de 86, certo? Eu não estou dizendo isso porque eu joguei a de 86, não. A Copa de 86 nós armamos o setor defensivo do Brasil, primeiro defendendo para depois atacar. A de 82 atacava e não defendia. Por isso que nós tomamos 3 gols da Itália. Então, e são coisas que teve no futebol e tomou vários gols dentro daquela Copa do Mundo. E nós tomamos apenas um e não perdemos, né? Tivemos aí problema durante o jogo com Brasil e França, que acontece, né, com um profissional de futebol, que nós perdemos aquele jogo para nós mesmos, poderia ter ganho, nós jogamos muito melhor, tivemos várias chances de ganhar o jogo, mas eu fui um vencedor. Você ganhar um prêmio de melhor em campo e responder ao técnico que te pôs para jogar, que foi uma responsabilidade muito grande dele, que inclusive ele foi criticado por isso, e eu respondia dentro do campo, porque as pessoas vinham falar comigo, eu não conversava, eu falava, depois do jogo me procura. Todos os jogos do Brasil eu ganhei o prêmio de melhor jogador em campo. Então isso para mim foi um orgulho muito grande, sou muito feliz de ter vestido, representado o nosso país. Sensacional. O Sebastião, ele fala aqui que jogou um jogo amistoso contra você, contra o Tombense, no Cosmo, aqui em Campo Grande, você fez inclusive um gol de falta. Que você jogou muito pela seleção, acompanhou, é verdade, isso aí não tem como contestar. Eu também sou do interior, só que sou do interior do Rio Grande do Norte, e realmente o futebol que era passado para o Brasil era do Rio e São Paulo. Esse eixo Rio-São Paulo
até por dinheiro, por investimento, realmente era o que mais a gente via. Tanto assim, eu sou flamenguista, a gente via muito os jogos do Rio de Janeiro. Depois os de Minas vieram aí, mas não tem, ainda hoje não tem realmente o destaque como o Rio e São Paulo, até as empresas, o meio de comunicação esportiva é centralizado mais nesse eixo Rio-São Paulo, você está certíssimo. E falando da seleção de 86, eu fiz aqui uma pergunta seguinte, no papel, eu nem estou comparando com a de 82, mas a seleção de 86, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, estou ouvindo, A tranquilamente. seleção, a seleção de 86, da qual você fez parte, você jogou, foi titular, ela era muito melhor no papel, lógico, porque uma contra a outra não aconteceram esses jogos, mas no papel, se a gente fosse escolher jogador por jogador, a seleção de 86 era muito, muito melhor do que a de 94, que ganhou o Tetra, e do que a de 2002, que ganhou o Penta. A seleção de 86 tinha muito mais craques, muitos mais jogadores com mais capacidade e qualificação, sem dúvida nenhuma. E aí, infelizmente, nem sempre, né, a melhor seleção vence. E, como você falou, existem aí algumas situações em campo. O Brasil, eu estava vendo um tape desse jogo, até para falar, o Brasil perdeu várias oportunidades. Teve, não tem como a gente falar, teve o pênalti que o Zico perdeu. O Zico não era de perder pênalti, perdeu. Né? E depois, na decisão dos pênaltis, ele acaba fazendo. Mas futebol é assim mesmo. Só que a seleção, foi uma pena a seleção de 86 realmente não ter passado pela França, porque tinha tudo para ser campeão. Como você falou, elas tinham um sistema defensivo muito sólido ali com vocês, e tanto que o jogo foi 1-1, mas assim, o Brasil poderia ter feito 3, 4 gols, infelizmente não aconteceu. Mas a minha pergunta em cima dessas situações de 86, quando o Brasil, infelizmente, é eliminado pela França nos pênaltis, o que acontece? Para você, como é que foi para assimilar essa derrota? Porque eu acho que dentro de cada jogador brasileiro tinha que vocês passariam. Demorou muito tempo, ou vocês, é coisa da vida, é coisa do jogo e vida que segue? Olha, a gente, na época, a gente sofreu muito. Eu particularmente, sofri muito porque eu queria muito ganhar aquela Copa do Mundo. Não só ganhar a Copa do Mundo, como para mim seria profissionalmente um ganho muito grande na minha carreira. Não só por isso, mas pelo povo brasileiro, por nós brasileiros que somos amantes do futebol. E aqui naquela partida com a França, houve muita coisa que tirou da gente aquele título. Porque momentos que aconteceram durante o jogo, o Zico batia 100 pênaltis no treino, fazia 100. E foi errar um pênalti num dia que nunca ninguém acreditaria que o Zico erraria um pênalti. Já errou. E tanto que o Zico, depois, na disputa de penalidade, o Zico foi bater o pênalti, bateu e marcou, depois na disputa de penalidade. O Sócrates, que era o batedor oficial, que batia bem também, e o Sócrates também errou. Então, o futebol, a própria França, o Platini errou. Então, são coisas que acontecem que é a sorte. Aí vai a sorte, foi o lado da sorte. E todo mundo fala assim, Deus ajuda sim, mas nós temos que ter sorte também. E naquele dia a gente não estava com a sorte do nosso lado. Teve 3 situações incríveis. Primeiro foi o Zico perder o pênalti. Foi a primeira situação. A segunda situação, na disputa de penalidade, a bola bate na trave, bate nas costas do Carlos e entra. O Carlos estava errando todos os cantos, o canto que ele acertou, a bola bateu na trave, pegou nas costas dele e entrou. E a outra foi que, quando o Júlio César foi bater, era eu que ia bater a penalidade, não era o Júlio César. Aí o Tele trocou na hora. Na hora foi, ficou seu Careca para a eliminatória e vai agora o Júlio César. Tudo bem. Mas eu estava muito bem, a cabeça estava boa. O próprio Júlio César estava muito bem para bater o pênalti. Era outro também que tinha um aproveitamento muito bom nos treinamentos. Então, infelizmente, aquele dia não era para ser nosso. E quando chegamos no vestiário, depois do jogo, ninguém acreditava que nós perdemos. Você olhava num canto, o Zico chorando, olhava do outro lado, o Sócrates chorando, você olhava do outro lado. Os próprios jogadores, reservas da seleção brasileira, na época, que eram todos considerados titulares, como Falcão, Oscar, o próprio Leão, todos eles choraram no vestiário, todos eles sentiram a derrota, porque viu na gente um elenco de qualidade para ganhar aquele Mundial. Né? Aí foi a diferença da Copa de 94, onde a sorte estava do lado do Brasil desde o começo da Copa do Mundo. Essa foi a realidade. Então, o futebol tem essas coisas, às vezes não ganha o melhor. Mas eu fui um vitorioso, tá? Eu vou ser sincero com você,
Eu não chorei, não chorei, muito pelo contrário, eu olhei para mim no vestiário, o pessoal estava todo chorando, não chorei porque, não é porque eu não tenho, não sinto emoção, porque eu não tenho um coração. Eu chorei porque eu lembrei lá atrás, eu não chorei porque eu lembrei lá atrás o grande problema que eu tive no joelho, a situação que eu vivi lá atrás, o momento onde eu cresci, e de repente eu estou ali representando meu país, e sendo escolhido ali, o melhor do Brasil, por a imprensa toda, e ficar na melhor preparo físico do mundo, você olha aquilo ali e você fala, puxa vida, eu sou um vencedor, sim, eu fui um vencedor pela lesão que eu tive, por os problemas que eu tive, como tive outros problemas, depois comento. Então a vida é assim. E eu ganhei aquela Copa do Mundo. Eu digo para mim mesmo que eu ganhei a Copa do Mundo pelo que eu fui, porque aconteceu comigo em termos de lesão. Então eu fui um vencedor. E imagina você jogar todos os jogos da Copa do Mundo, não ser substituído, ser o melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo, né? E ser considerado por muitos, a imprensa do mundo todo. Eu vi depoimento do técnico da Itália, vi depoimento do técnico da Argentina, vi depoimento de vários técnicos daquela Copa do Mundo, todos escolhia eu o melhor do Brasil. Então, isso é uma vitória. Não que eu não queria ganhar a Copa, queria muito, mas muito. Se ganhasse a Copa, para mim seria a grande coisa, a conquista da vida, né? Ganhar uma Copa do Mundo. Mas sou um vencedor. Eu não cramo, não. Sou muito feliz por ter representado meu país, tenho um orgulho muito grande, né? E eu fico com pena naquela época que o que aconteceu do Zico errar o pênalti, porque o Zico, eu acho que foi o maior jogador que eu tive o privilégio de jogar junto. Foi um orgulho para mim jogar ao lado do Galinho. Era uma pessoa não só como atleta, mas como profissional de futebol, exemplo para todos nós mais novos. Era o cara que chegava e dava a mão para a gente e falou, você vai ser o melhor. Muitas vezes ele falou, você é o melhor, você vai ser o melhor. Acredita em você. Então, é uma pessoa que não merecia. O próprio Júlio César, que teve uma infelicidade muito grande. O Júlio César era um coitado, é uma pessoa fantástica. E naquele momento não podia também, porque era como eu também, que estava entrando na seleção brasileira e estava jogando uma grande Copa do Mundo, que era do setor defensivo, que nós armamos o setor defensivo, e inclusive o Edinho fez gol na Copa do Mundo, o Josimar fez gol na Copa do Mundo, fez 2 gols, inclusive, do Josimar, 2 gols lindos do Josimar. O Edinho também, o gol dele foi fantástico. O Branco sofreu penalidade. Então, a nossa defesa atacava também. Por isso que eu falo a diferença da Copa de 82 para de 86. Eu nem estou falando da Copa de 94. Então, quando eles falam, porque só falam da Copa de 82, com todo respeito, uma grande seleção, mas não preocupou com o setor defensivo. Infelizmente, se tivesse preocupado um pouquinho mais com o setor defensivo, eu tenho certeza que o Brasil tinha feito aí, talvez, na história, a maior seleção do mundo. Mas nós tivemos esse cuidado, mas nós não tivemos aquilo, faltou, que eu disse agora há pouco, que é a sorte, né? Estou vendo aqui, Júlio César jogou muito na Copa, pura infelicidade, realmente, Roberto Silva está falando, realmente, Roberto, parabéns. E o pênalti dele ainda explode na trave, se eu não me engano, né? Não é nem o goleiro. Voltou lá no meio do campo, o pênalti do Júlio César, deu uma pancada, e aqui o Jacozinho, rapaz, Jacozinho fala, fera, com certeza, tem muita gente boa passando por aqui. Jacozinho, meu ídolo. Jacozinho. Tá vendo? Grande abraço pro Jacozinho aí, grande amigo, grande pessoa, ser humano fantástico, né, que alegrou muito o futebol brasileiro, tá? Jacozinho, que teve o privilégio também de jogar na seleção brasileira, no Maracanã, numa festa lá, e fez um lindo gol, pintou o goleiro e tocou para dentro da rede. Eu não esqueço não, viu, Jacó? Grande abraço para você, meu irmão. Viu, Jacó? Jacozinho esteve aqui também no nosso canal, nos prestigiando, é uma pessoa sensacional, maravilhosa, a gente conversou muito, de vez em quando a gente se fala, pessoa muito boa, Jacozinho, realmente, falta isso no futebol brasileiro hoje, falta aquele drible, aquela improviso, aquela coisa gostosa que atrai o torcedor, Elzo. O futebol hoje está muito robotizado, toca para cá, toca para lá, não tem mais um Jacozinho da vida, a gente não tem aqui no futebol. Eu me lembro do Jacozinho, de umas passagens dele, que ele era muito assim, muito alegre, muito brincalhão, né? Eu me lembro que eu fui jogar uma vez lá contra ele, acho que ele estava no CSA, se não me engano, e ele dizia nas entrevistas, falava assim, hoje é o grande encontro do futebol brasileiro, Jacozinho contra Nelinho. ele fazia uma propaganda do jogo. Ô Jacó, você levava torcedor no campo, você levou de gente para o campo para te ver jogar e ver outros craques.
Você realmente foi uma das coisas mais gostosas que tem no futebol brasileiro, coisa que não tem mais hoje, como o Dario, o Dadá também, quando jogou. Essas pessoas a gente não tem mais no futebol alegre, sabe, jogavam futebol de primeira linha, né? O Jacozinho era uma Verdade. pessoa que merecia muito, mas muito, muito ter jogado uma Copa do Mundo pelo grande futebol que ele. Foi o que eu disse agora há pouco. Se o Jacozinho estivesse em São Paulo ou no Rio, eu tenho certeza que ele tinha ido para a Copa do Mundo, porque ele era Verdade. imarcável lá na frente, ele era muito rápido, era um jogador que tinha uma condição técnica muito boa e muito rápido. Então, hoje eu fico feliz aí de poder mandar aí um abraço para ele aí. Sou fã dele, viu? Pode ter certeza, sou fã do Jacó. Valeu. Ele está nos ouvindo. E aqui o Clairto está sempre conosco e diz boa noite. Primeira coisa que vem à mente quando vê nós é lembrar do jogão contra a França. Seja bem-vindo, Clairto. Participe, faça suas perguntas. Eu, ah, eu até te fiz essa pergunta aqui, está no meu roteiro, mas eu acho que você respondeu mais ou menos parcial. Mas como já está aqui, você, depois de ser o melhor jogador brasileiro na Copa de 86, está entre os melhores da Copa entre todas as seleções, depois da Copa você perde espaço na seleção brasileira. Já era o princípio do fim da tua carreira devido à contusão? Foi um novo treinador? Foi politicagem? Porque eu esperava que você estivesse na Copa de 90. Eu não sabia da tua contusão precoce. É, O que houve que você foi saindo da seleção? Foi perdendo espaço? eu me lembro que depois da Copa do Mundo eu recebi um telegrama do Pelé, e ele dizia nesse telegrama que Elzo, o Brasil sempre precisou e precisa de homens e atletas como você. Conto com você em 90. Mas eu não fui para a Copa de 90, inclusive eu estava no Palmeiras já no final, e eu tinha muitas dores no joelho, né? E quando eu fui para Portugal, não é que eu perdi espaço na seleção. Naquela época, jogar em Portugal, não vinha jogador para a seleção brasileira. Era muito difícil fazer uma convocação de um jogador que jogava em Portugal. Isso era uma coisa. Porque a seleção, na realidade, ela 90% ou mais do que isso era formada no Brasil. Era a seleção brasileira mesmo. Então, eu entendi muito bem isso também, logo de cara. Eu tinha que vencer no Benfica também. Eu tinha que vencer, porque eu fui lá para jogar 3 anos só, e os 3 anos eu fui campeão nacional, os 3 anos eu fui vice-campeão da Champions League, perdi nas penalidades também, com o Benfica e PSV, mas as minhas conquistas foram fantásticas. Agora, para mim, eu queria, como a minha carreira era curta, para mim foi fantástico jogar uma Copa do Mundo, só que eu não podia ir lá para passear nem para ficar no banco de reserva. Eu tinha que jogar, né? Para não poder ficar marcado, porque eu tinha uma carreira curta. Eu queria ter uma carreira. Se eu não tenho o problema que eu tive, a lesão no joelho, eu nem não falei aqui a lesão que eu tive, mas eu tive uma lesão de ligamento interno, ligamento externo, ligamento cruzado e os 2 meniscos do joelho direito. Isso eu tinha 17 anos. Há quantos anos atrás? Que a medicina hoje seria. Na medicina normal uma lesão como essa para os médicos, tenho certeza que a cirurgia seria com muita facilidade. Então, para mim foi excelente. Porque quando eu saí, que nós perdemos a Copa do Mundo, não pensa você que eu vim embora já. Eu não pensei mais em seleção brasileira, eu pensei na minha carreira. Falei, eu tenho pouco tempo para jogar futebol. E eu quero encerrar. Já conquistei, fiz a conquista maior que foi de chegar aonde eu cheguei. Então, para mim, foi fantástico. Fantástico. Eu sou muito feliz por isso, tá? Roberto, eu acho que nós, na vida, a gente tem que pôr sempre na frente a forma como você é feliz, quer ser feliz, e você ir atrás dela e ser feliz. E eu sou muito feliz com o futebol. Sou muito agradecido a todos os treinadores que tive, que confiaram, aos meus amigos, aos meus companheiros. Nunca tive um cartão vermelho, nunca fui expulso na carreira, sempre exemplo, capitão em toda a equipe que joguei. Então, isso para mim é uma vitória muito grande, apesar de uma carreira curta, mas é uma carreira de sucesso, até com os próprios companheiros. Com certeza. Eu ia até falar que você jogando de defensor, nunca foi expulso. Que raridade, né? Você devia ganhar um prêmio da FIFA, um prêmio, ó, um super prêmio. Você é um É, excelente volante, um cara do bem, parabéns. E a tal da bronca do Tele, que ele te chamou e falou assim, ó, você não serve, você é isso, você é aquilo. Conta um pouquinho pra gente aí, Elcio. isso aí, quando eu cheguei na seleção brasileira, a gente estava preparando para fazer uns amistosos na Europa,
E eu nunca tinha conversado com o Tele. Houve muitos comentários que o Tele me convocou porque eu namorava a filha do Tele, nem sabia que o Tele tinha filha, não conhecia ninguém, estava no Atlético Mineiro. Então houve muitos comentários, muitas conversas. E o Tele, eu não conhecia o Tele, eu conheci o Tele de técnico da seleção de 82, de ser o melhor técnico do Brasil, foi o melhor do mundo, como grande homem, como personalidade excelente, como pai de família fantástico, uma pessoa que realmente depois que eu tive o privilégio de conhecê-lo mais para frente dentro da seleção brasileira, para mim, de ter oportunidade de conversar com ele, eu vi que realmente o Tele era um cara especial. Mas ele chegou na seleção brasileira e quando aconteceu que eu fui convocado, eu sempre fui o primeiro a chegar no treinamento e o último a sair. Eu me lembro que o Chimbica, você lembra do Chimbica aí do Rio, era do Fluminense, grande, tá no céu também, grande amigo, grande companheiro. Eu me lembro que o Chimbica, eu chegava primeiro que ele, eu ficava na porta esperando o roupeiro para preparar a chuteira. O que você está fazendo aqui? Eu falei, não, quero treinar. E é porque eu tinha o problema do meu joelho e eu tinha que treinar mais que os outros mesmo. Né? Então eu já fazia isso no Atlético Mineiro e também, como fiz na Inter de Limeira, e na própria seleção não ia mudar a minha forma. E aconteceu que um dia eu estou no vestiário e já tinha todo mundo já saído do campo, já tinha tomado banho, e eu fiquei por último. Eu estava lá no campo treinando, estava dando lá 10 piques, 20 piques, até eu brinquei com o Tim, depois até conto aqui na Copa do Mundo, sobre esses piques que eu estava dando. E aí terminou, eu peguei, fui pro vestiário, quando eu entrei, estava sozinho já, os jogadores tudo já estavam pronto para ir pro jantar, quase 7 horas da noite. Foi quando entrou o Tele no vestiário, foi a primeira vez que eu conversei com ele. Aí ele entrou, falou, Elzo, foi você que está aí? Agora que você veio para dentro do vestiário? Eu falei, chefe, eu estava fazendo um treinamento ali. Ele falou, você foi bom que eu tenho uma conversa com você. Fechou a porta, trancou com a chave, falou, olha para mim. Olhou bem na minha cara, falou, olha para minha cara. Craque aqui é Zico, é Falcão, é Cerezo, é Júnior, é Sócrates, é Oscar, é Leão, é Careca. Eles são craques. Sabia que eles são craques? Eles são craques. Sabe o que você é? Você não é nada, você não joga nada. Você é um mau caráter muito grande. Esse papel que você está fazendo aí de treinar mais que os outros, você está pensando que você está me enganando? Você é o primeiro da lista a ser cortado. Eu vou cortar você mesmo. Eu tenho 30 atletas aqui, eu sou o primeiro, você já está lá. Você vai ser cortado. Tá? E não pensa você que você está me enganando. Então, eu vou sair daqui do vestiário, porque a minha vontade é te dar um tapa no rosto, pra você aprender a ser homem. Puxa vida, nisso ele saiu do vestiário, ele ia tomar banho, fechou a porta do vestiário, isso foi lá na Toca da Raposa, onde o Brasil ficava fazendo preparação. Ali eu entrei debaixo do chuveiro, comecei a chorar muito e chorei. Acho que eu demorei ali uns 40 minutos para tomar banho, debaixo daquele chuveiro, aquela água caindo e pensando o que eu vim fazer, por que eu não parei de jogar futebol quando eu machuquei. E comecei a pôr minha vida assim, olhando para trás. E aí cheguei lá no refeitório, não fui comer, fui direto para o quarto, não perdi a fome. E um jogador que treinava muito tinha que alimentar. E fui pro meu quarto e pensei bem, falei, quer saber de uma coisa? Eu tô aqui em Belo Horizonte mesmo, eu vou arrumar minha roupa e vou embora amanhã cedo. Eu levanto 5 horas da manhã, saio daqui e vou embora para minha casa. Não vou ficar aqui não. Eu não preciso aguentar essa humilhação, não. E ali eu comecei a dobrar a roupa, arrumando tudo na minha mala. Aí entrou o Edinho e o Carlos no quarto. E o Edinho perguntou a Elza, você não foi jantar? Você tá chorando? Você tá com o olho vermelho? Eu falei, rapaz, eu fui tomar banho, caiu sabão no meu olho, sabonete caiu no meu olho, tô com o olho ardendo, cara. Mas você não foi comer, cara, tanto que você treina. Porque o Edinho era um cara aplicado em treinamento. Até eu mando os parabéns para ele aí no Rio, um dos grandes exemplos que eu vi no futebol. Ao lado do Zico, tá louco, craque, não só como jogador, mas como pessoa também. E o Edinho me falou isso, você não pode ficar sem comer, me deu aquela força, sabe, junto com o Carlos. Aí eu falei, não, depois eu como um lanche bem caprichado, eu realmente perdi a fome. Aí ele saiu de dentro do quarto,
Eu peguei, estava arrumando a mala, quando eu fui fechar minha mala já para ir embora, eu pensei comigo, veio uma coisa e falou para mim. Eu falei para mim mesmo, peraí, se eu não jogo nada, se eu não sou craque, eu fui 3 anos melhor jogador de Minas Gerais. Agora, por que que esse homem me convocou para a seleção brasileira? Ele tá ficando louco falar um negócio desse para mim? Quer saber de uma coisa? Vai ter que me aguentar, não vou mais não. Vou ficar aqui, ranquei a mala da roupa. Aí eu chegava no treino às 7, passei a chegar às 6. Aí eu já pegava, eu já levava um material comigo, dava um jeito, e o Chimbica chegava lá, eu estava fazendo aquecimento, estava alongando, eu estava na porta da rouparia. O Chimbica falou, que é isso, você tá louco? E aumentei a dose de treinamento minha. Aí passou tudo, passou, aí eu virei titular da seleção brasileira, fui para a Europa, voltei titular jogando, e de repente fico entre os 23 para a Copa, fiquei lá entre os 11 titulares, e pus uma meta para mim de melhor jogador, e acabei conquistando também o prêmio. E depois de um mês que terminou a Copa do Mundo, foi da trágica derrota nossa para a França, eu estava num restaurante, entrando num restaurante em Belo Horizonte, eu encontrei com o Tele saindo do restaurante. E estava ele e o filho dele. Aí o Tele saiu, já, quando ele me viu, falou, Elzo, você aqui, que bom que você veio aqui. Eu vou voltar, eu quero ter uma conversa com você. Falei, puxa vida, será que esse homem vai dar dura em mim de novo? E ele falou da mesma forma que ele falou no vestiário. Eu falei, puxa vida, o que será, meu Deus do céu? Aí eu sentei e falou, Elzo, você lembra aquele dia que eu tive uma conversa com você no vestiário? Tá lembrado daquela conversa? Eu falei, nossa, chefe, nunca mais esqueço aquilo, nunca esqueci, nunca vou esquecer, não tem como esquecer aquilo. Eu falei, então, o que você fez depois que você saiu do vestiário? Lá, eu fui pro meu quarto, arrumei a minha mala para ir embora. Mas de repente eu olhei assim para mim mesmo e falei, peraí, se eu não jogo nada, por que ele me convocou? Tomei a decisão de ficar e passei a treinar mais do que eu treinava. Falei, então, e você chorou? Falei, chorei muito, muito de molhar minha roupa na mala, chorei muito debaixo do chuveiro. O Edinho entrou, inclusive, me viu chorando. Eu tive que disfarçar com ele, falar que foi sabonete que caiu nos meus olhos. Mas foi muito triste, a dura foi muito grande que o senhor me deu. Falei, então, Elzo, agora quem vai chorar sou eu. Você entendeu o meu recado e você foi o melhor jogador do mundo. Eu fiz aquilo para te incentivar, aquele treinamento teu, e você entendeu plenamente o meu recado, né? Você entendeu o recado e se transformou no melhor jogador do Brasil na Copa do Mundo. Obrigado pelo que você fez para mim. E com minha lágrima desceu nos olhos dele, me deu um beijo. E foi talvez o dia mais feliz que eu tive na minha vida dentro do futebol. Porque aí eu entendi o porquê do futebol, né? Por que tem pessoas inteligentes, né? Eu tive o privilégio. E às vezes muitos jogadores não entendem esse recado, ele não assume, não respeita, às vezes, uma decisão de um treinador de chegar e falar, até mesmo quando o treinador te tira da equipe, certo? É porque você não está bem, então você tem que trabalhar para ficar bem, não ir para o microfone falar. E quando fala, desrespeita não só a comissão técnica, como o próprio jogador, que é da posição. Então, eu nunca carreguei isso comigo, cheguei no Atlético, não cheguei titular, eu cheguei na Inter de Limeira, no Pinhalento, não cheguei titular, na Inter não cheguei titular, na Seleção Brasileira não cheguei titular, no Benfica eu cheguei titular, porque eu vinha na Copa do Mundo, o melhor jogador do Brasil. Então, era tudo muito difícil. Então, hoje eu vejo as coisas de um futebol de uma forma diferente. Então, as pessoas têm que, às vezes, entender e respeitar o treinador, tá? Eu sou muito feliz, assim, pelo que o Tele fez para mim. Talvez se ele não me desse aquela dura que ele me deu, eu não tinha sido o jogador que eu fui, porque o futebol virou um desafio para mim. Eu falei, eu vou mostrar para ele que eu sou igual aos outros, ou melhor que os outros. E mostrei, graças a Deus, mostrei jogando futebol, não é falando. Jogando futebol. Isso é um orgulho muito grande para mim, viu, Roberto? Sensacional, essa história é fantástica, fantástica porque hoje a gente vê os garotos de 15 anos desrespeitando os treinadores, querendo mandar no treinador, não aceita ser substituído, e você assimilou, foi duro, eu sei que foi duro, você chorou muito, mas te fez superar e voltar muito melhor, simplesmente você ser o melhor jogador do Brasil numa Copa do Mundo, que como você falou, para onde você olhava só tinha craque, e você foi o melhor.
O Osmar Paraci, que é treinador de futebol, ele daqui, boa noite, parabéns pela entrevista. Ele fala que Tele realmente foi um exemplo. O Lira Júnior diz: Elza e Alemão jogaram demais na Copa de 86, Copa que o Brasil dominou completamente a França, mas infelizmente perdeu nos pênaltis. Verdade. Obrigado, Lira. Obrigado a todos que estão interagindo conosco. E essa parte eu tinha visto, eu fui conversar, eu fui pesquisar um pouquinho, porque já faz um tempinho, que 86, né, já tem um tempinho, mas realmente, quando eu vi, eu me emocionei. Quando eu vi esse trecho, eu me emocionei, por isso que eu quis aqui que você explanasse aqui, porque tem muitos garotos que ouvem, vão ver a nossa live depois, e garotos precisam entender que futebol é para homem, é seriedade. Hoje a gente vê muito, sabe, mimimi, o garoto quer jogar com a chuteira de uma cor e outra de outra, aparece mais pelo cabelo e pelas tatuagens do que pelo próprio futebol. E realmente precisa entender, baixar a bola, que há uma hierarquia e precisa ter essa hierarquia, né? E aqui também o Jussivan Medeiros. Você está me ouvindo, Elzo? Estou ouvindo bem, sim, Roberto. E ele diz aqui, sem medo de errar, 80% dos jogadores de hoje em dia não joga com amor ao salário e não pelo futebol. Isso é uma Verdade. coisa, é uma verdade isso daí, é uma verdade, porque a gente na época que jogava, a gente não ganhava dinheiro, e tinha um bom salário, mas não a loucura que é hoje o futebol. Então hoje a pessoa está dentro do futebol, não é para mostrar o grande futebol que o Brasil precisa, está lá pelo grande salário que ele quer no futuro. Quantos jogadores que estão milionários hoje no futebol brasileiro que nem vestia a camisa da seleção brasileira vestiu. Então nós antigos, né, que não temos essa tatuagem no corpo, que não tem um brinco aqui na orelha, que tinha realmente um profissionalismo muito grande, e até tem jogadores que têm dificuldade, mas que representou o país de uma forma muito profissional, porque vestir a camisa da seleção, gente, era um grande orgulho para todos nós. Era como você chegar na escola, esperar 7 de setembro para você cantar um hino nacional. Você sabe o que é isso? Você, garoto, na escola, você deve ter participado disso, Roberto, muitas vezes na tua escola, de chegar 7 de setembro, você não vê a hora de desfilar para o teu país, pela marca, pelo Brasil. O país todo desfilava 7 de setembro, as escolas. Então, para mim, vestir a camisa da seleção brasileira, puxa vida, eu cantar o hino nacional, esse era um orgulho. Então, não é dinheiro, não tinha dinheiro, eu não ganhei nada em seleção brasileira. Se falar que eu ganhei 1 centavo, aliás, eu tive despesa, porque eu fiz 3 ou 4 interurbanos do México pro Brasil, eu tive que pagar, a CBF mandou a conta para mim. Entendeu? Então, era assim o futebol. Aí hoje é totalmente diferente. Hoje é dinheiro. Realmente é uma pena, porque o Brasil ficou para trás. O Brasil ficou para trás e, infelizmente, o primeiro não é a nossa nação mais. Hoje, primeiro é o dinheiro no bolso do jogador. Infelizmente, eu tenho que dizer isso como um ex-jogador de futebol. É verdade, é a realidade mesmo. Hoje os jogadores jogam um pouco e ganham demais, vocês jogavam demais e ganhavam, comparado com hoje, muito pouco. O Eduardo Nassar é um amigo que está sempre conosco aqui, e ele tinha dado um palpite, eu falei que o Vasco ganharia do Coritiba, e ele falou que o Coritiba ganhou, ele é coxa branca, e realmente ganhou, ele está aqui me zoando um pouquinho. E manda um abraço, que você é sangue bom, um abraço para o Elas. Obrigado, Eduardo. O Roberto Silva fala que lembra de um drible do Elzo que era sua marca registrada, era uma pedalada ao contrário, ele passava o pé sobre a bola de fora para dentro. Aquele garoto fazia esse drible tentando lá na pedalinha para aparecer, para copiar o Elzo. E aqui o Osmar Coraci diz que o objetivo dos atletas realmente era a seleção. Hoje é a Europa e dinheiro. Muito, muito bem colocado, Osmar. E essa jogada aí, Elzo, como é que era essa pedalada ao contrário? Eu fazia essa jogada e até hoje eu não vi nenhum jogador brasileiro fazer essa jogada. Há pouco tempo eu estive no Benfica, fui receber uma homenagem lá, e um treinador do Benfica, do Sub-20, me chamou lá no treinamento para me ensinar para ele poder ensinar para os jogadores como é que era jogada. Foi até muito engraçado.
E agora, há alguns dias agora, eu tive com o Emerson Ávila, que foi técnico acho que da seleção sub-17, sub-20 do Brasil. E eu tive com o Emerson Ávila há uns 15 dias atrás, aí, encontrei, está aqui no sul de Minas, está trabalhando aí no Pouso Alegre, pessoal amigo da gente lá do Pousão, até mandar um abraço lá para Pouso Alegre, para os meus amigos que subiram a primeira divisão do Campeonato Mineiro, com uma estrutura muito bacana, pelo presidente Paulo da Pinta, que foi jogador também, junto com o Teixeira e outros diretores, fizeram um trabalho bacana e foram buscar o Emerson Ávila para ser o treinador agora no Campeonato Mineiro. E o Emerson Ávila, a primeira coisa que ele falou comigo foi do drible. Foi, Elzo, aquele drible, Elzo, que você dava. Então era um drible, quando eles falaram do Ronaldo, do Robinho inventou a pedalada, eu já estava dando pedalada há muito tempo atrás. Só que a minha pedalada o Robinho não soube dar ainda, até hoje não aprendeu a dar. Era diferente. Então era uma jogada que você tinha que fazer uma, duas vezes, no máximo no jogo, que você fizer, às vezes nem fazia. É só mesmo, só que toda vez que você fazia, ou você fazia o gol, você dava para alguém fazer o gol, ou você criava uma chance importante para a tua equipe. Então era no momento mesmo complicado para fazer. E eu fiz essa jogada durante muitos anos, até hoje o pessoal lembra e quer saber que jeito que é. Mas é uma pedalada ao contrário, tá? Que eles fazem hoje. Bem lembrado aí, bem lembrado. Sensacional. Roberto Silva, ele tentou ser jogador, lateral, mas não, assim como eu, não vingamos para o futebol, estamos comentando. Graças a Deus que a gente está tendo o privilégio de falar com grandes craques. Hoje tem aqui o El, né, nos brindando aqui no canal dos Campos da Rede. Você é uma pessoa, pelo que você passa, uma pessoa muito centrada, equilibrada. Para disputar um jogo de Copa do Mundo na véspera, você conseguia dormir legal ou a ansiedade? Como é que era? Você conseguia relaxar e dormir ou tinha que tomar um remedinho para dormir devido à preocupação com o jogo, aquele clima do jogo? A realidade, o Tele foi muito importante nisso aí, porque o Tele ele definiu os 11 titulares, não foi dois dias antes da Copa do Mundo, não. Ele definiu os 11 titulares 10 dias de antecedência. Então isso preparou muito a cabeça da gente, né? Isso ajudou, né? Para mim, que era estreante em Copa do Mundo, é claro, tem os momentos complicados que você fala, puxa vida, minha família está vendo o jogo, né? Meus amigos estão vendo o jogo. Aí você vê, pô, minha cidade está vendo o jogo, o meu estado está vendo o jogo, o Brasil está vendo o jogo, eu não posso errar, gente. Então você entra com aquele clima de nervosismo, e eu me lembro que nós entramos em campo, Brasil e Espanha, e até o Júnior, até eu de mim, na oportunidade, que o pessoal da França, eles entraram e ficavam olhando pra gente. Tipo assim, ó, puxa vida, esse cara é meu ídolo, pô. Olhando ali pro Júnior, olhando pro Zico, olhando aliás, pro Sócrates, olhando para todo mundo que estava entrando em campo, o time da seleção brasileira entrando ali, e eles ficavam olhando na gente, de baixo em cima, o cara olhava para mim assim, puxa vida, eu vou jogar contra o Brasil, entendeu? E aquilo até relaxou um pouco, eu comecei a rir, e o Júnior falou assim, ué, você tá rindo, falou, o cara não tira o olho da gente, o cara tá paquerando a gente, aí chegamos no meio do campo e tal, aí deu uma descontraída, mas os primeiros 5 minutos do jogo, realmente é triste, principalmente quando você sai ali, você canta em nacional, você vai, puxa a vida. Até aconteceu uma coisa engraçada, né? A maior tremedeira que você ia ter naquele jogo era o hino nacional, porque ali você está vendo o país. Puxa vida, tocaram o hino da bandeira. Você sabe disso? Sabia disso, não? Tocaram o hino da bandeira. Erraram. Pô, numa Copa do Mundo, os caras põem o hino da bandeira, né? É FIFA. Aí eu só vi o Sócrates foi saindo um atrás do outro, assim, tudo quietinho, mas todo mundo queria ouvir o hino nacional. E nós não vimos o hino nacional na estreia, foi ver nos outros jogos. Aí tocaram o hino da bandeira, ficou por isso mesmo. Então, todo mundo erra, né? Erraram justamente no hino do Brasil. Mas são coisas que tem, aí mostra que todo mundo pode errar, né? E até dentro de uma Copa do Mundo, principalmente os organizadores, né? Uma FIFA, uma coisa assim. Mas eu, graças a Deus, eu fui muito assim, companheiro dos meus amigos, principalmente os mais experientes, sabe? Oscar, o Zico, o Leão, certo? Todos chegaram para mim, tranquilo, Elzo, vai tranquilo, vai dar tudo certo. Edinho foi fantástico, todo mundo, o pessoal que já tinha jogado a Copa do Mundo ali, todos eles dando força, incentivando a gente, eu, o Alemão, principalmente nós dois, que eram dois jogadores que tinham um condicionamento físico muito bacana, e todo mundo, não, vamos lá, que vai dar certo, vai. O próprio Branco, bem orientado também, o Branco também, o pessoal chegou pro Branco, deu força também.
Então, isso mostrava o elenco que a gente tinha, um elenco para ganhar a Copa do Mundo. Não era um elenco para disputar a Copa do Mundo, era um elenco para ganhar a Copa do Mundo. Infelizmente, nós não conseguimos, mas valeu a pena. Coisas do futebol, por isso que é tão apaixonante. Nem sempre o mais forte, né, o mais tem mais craques vence. Aqui eu mandar um abraço para o Lira Júnior, para o Carlos Alberto lá de Goiás e para o Maicon Benetton, estão sempre aqui passando mensagem, diz que é uma grande live, uma grande resenha, sensacional. Você trabalha com futebol ou não? Você mudou de área ou se aposentou totalmente, fez um pé de meia e só vai tocando a vida? Não, eu não ganhei dinheiro com futebol, mas o suficiente para poder ter alguma coisa para tocar a vida. E, com todo respeito, aquilo, o pouco que ganhei, eu fiz alguma coisinha, ajudei minha família e hoje tem uma vida de classe média, pobre, mas tranquilo, tá? Não tenho problema não. Graças a Deus a gente está sempre aí na vida. E eu faço muita coisa, eu tenho trabalho, tem trabalho, a gente tem aqui a loja de esporte, é os esportes, tem um restaurante, chama Tendas Restaurante, tem um sítio muito bacana aqui. Também tem um Instituto Elzo Túlio, não sei se você sabe da minha história com relação ao meu filho, se quiser depois eu comento também. E eu criei o Instituto e hoje a gente ajuda muitas crianças. Fizemos agora, acabamos de fazer aí uma campanha junto com a Loja 100, com os funcionários todos da Loja 100 ajudando, arrecadamos muitos alimentos, ano passado arrecadamos 50 toneladas, esse ano também. Então a gente faz esse trabalho social muito bacana. Sou palestrante, faço palestra não só no Brasil, fora do Brasil. Agora com a pandemia, com todos esses problemas que infelizmente está afetando não só nossa cidade, não só nosso estado, não só o país nosso, mas o mundo todo. E que até peço na oportunidade, pedir às pessoas que se cuidem, que estão passando um momento complicadíssimo aqui, complicadíssimo aqui aqui no nosso país e no mundo, né? Então, a gente está aqui e trabalhando sempre, né? Até aproveitar a oportunidade e pedir para o pessoal me seguir aí no Instagram aí, Oficial BR aí, viu? Segue aí que tem muita coisa boa minha aí no Instagram. Certo, certo. Eu não te encontrei no Facebook, pelo menos na página comum não te encontrei. Te encontrei, consegui o seu contato lá no Instagram realmente, mas eu vou também divulgar depois na minha página lá no Facebook e no Por nosso canal. gentileza. O nosso canal no YouTube chama-se Dos Campos para a Rede. Depois a gente vai compartilhar essa live para as pessoas que não puderam assistirem, verem aí. Sensacional o show que você está dando aqui de Que bom, fico feliz com isso. feliz, alegre. Se você quiser falar do teu projeto, até da parte do teu filho, fica à vontade. A gente ainda tem mais uns 20 minutos. Se Ah, não, é? se você Não, vou preferir falar. Quero isso, falar. fica à vontade. Para mim é um orgulho muito grande poder falar do meu filho. Eu tive um filho único, e Elzo Túlio, e eu perdi meu filho num acidente de carro, com apenas 15 anos de idade. Talvez foi uma das coisas mais tristes que aconteceu na minha carreira, na minha vida. A perca de um filho não é fácil, foi muito complicado para mim superar tudo isso. E naquela oportunidade, eu olhava para trás tudo aquilo que Deus tinha me feito e de repente cheguei, pensei, analisei tudo friamente logo depois do sepultamento dele, que eu estava ali, eu tive tantas vitórias, né? E ali também foi uma vitória de ter o meu filho com 15 anos, até 15 anos comigo. Então, em vez de ficar revoltado com as coisas, eu agradeci a Deus. Agradeço todos os dias, eu com a minha esposa, a gente agradece. E aí foi quando nós criamos aí o Instituto Elzo Túlio. Hoje a gente faz um trabalho social, a gente arrecada alimentos. Agora há pouco eu estava aqui, minha esposa estava lá embaixo, separando alimentos para fazer entregar durante essa semana. É tudo coisa que a gente arrecada, que a gente busca, que tem uns amigos no sul de Minas, no Brasil todo, Pouso Alegre, Poços de Caldas, Machado, todo mundo ajuda, sabe da seriedade do trabalho que a gente faz, e com isso a gente tem tido sucesso também desse lado. Então, um lado que às vezes a gente nunca pensa que vai fazer isso, de repente vem para você fazer, Deus te manda. E hoje eu estou sorrindo aqui, e tenho certeza que meu filho está lá em cima sorrindo também, está alegre, como Deus quis
né? Chegou a hora dele de sentar ao lado dele lá, porque o bom tem que ir também. E ele foi um menino que os 15 anos que ele teve aqui, foi 15 anos de alegria que ele nos deu, não só para mim, para minha esposa, mas para toda a minha família, para os tios, para os avós dele. Ele foi espetacular, um menino de alto nível. Infelizmente nós perdemos. Mas a vida é isso. A vida, a gente tem que sempre botar alguma coisa para frente, né? Foi como eu perdi a Copa do Mundo, por exemplo, não deixei eu não chorei, eu apenas falei, não, vamos que nós vencemos aqui de outra forma. E a mesma coisa foi a perca do meu filho, eu não parei, eu falei, não, nós vencemos, foi 15 anos de alegria que me deu, vamos lá criar o Instituto. Então, tenho muito orgulho, cheguei hoje de viagem, que eu estava numa reunião em Dayatuba, com o pessoal da Loja 100, com o Domingos lá da Loja 100, e eu fui inclusive, encontrar com ele para receber mais doação para o Instituto Elzo Túlio. Então, são coisas que a gente faz e direto, e está sempre fazendo campanha social também para as outras pessoas, para muita gente. Há pouco tempo ajudei aí um garoto, estou ajudando uma pessoa também com o Instituto Elzo Túlio, a gente ajudando muitas pessoas com casa. Então, criamos, é um negócio, o meu instituto ele é diferente de todas as instituições. Porque às vezes você fala assim, pô, mas você tem quantas crianças, quantos... Não tem crianças. Eu ajudo as crianças e ajudo o povo. Entendeu? Então eu busco aquilo e a necessidade, principalmente nesse momento de pandemia agora, que o pessoal está precisando de alimentação. Nós estamos trabalhando em cima de alimentação para poder ajudar. Então nós fazemos esse trabalho e Deus tem nos abençoado muito, que tem dado tudo certo. Maravilha, sensacional. Você, de uma perda grande, você buscou em Deus e acabou usando um lado positivo para ajudar quem tanto precisa. Sensacional, sensacional mesmo. O Roberto Silva diz que nunca tinha visto, Elzo como nunca tinha visto, um super cara bacana, uma resenha muito boa. Gol de placa. Valeu, Roberto, um abraço. Realmente o Elzo não só foi craque dentro dos campos, é um craque na vida, está ajudando as pessoas, um testemunho lindo, 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 falando aí de superação, falando de Deus, falando de vida, isso é sensacional, ainda mais num ano que a gente, como você falou, a gente vive sofrendo com a perda dos amigos, graças a Deus não perdi ninguém da minha família, mas vi amigos perderem amigos próximos, é muito difícil, mas Deus, né, a gente que crê em Deus sabe que Ele tem um propósito para cada um, e é muito legal você saber que você faz essa obra, porque é uma obra humanitária, uma obra de ajuda. Parabéns, Elcio, parabéns mesmo. Vamos falar um pouquinho, eu sei que a live já está com muito tempo, mas não vai demorar mais não, daqui a pouquinho a gente está terminando. Rapidinho, Elcio, nas últimas duas Copas do Mundo, pelo menos nas duas últimas, a gente não viu a torcida se empolgando, botando bandeirinha, pintando a rua, fazendo aquela festa que era tradicional de fazer na época que tu jogava, até 94, até mais ou menos o ano 2000. O Brasil estava em ruas, era uma maravilha. Nas últimas, não. O que está afastando a seleção do torcedor brasileiro? Olha, o povo brasileiro, ele começou a sentir na pele, né, a desigualdade que está sendo com relação ao futebol. O futebol hoje, agora há pouco você me fez uma pergunta, eu até nem não respondi ela. Você perguntou se eu estava no futebol. Eu nunca quis estar no futebol e nunca deixei de receber proposta para estar dentro do futebol. Eu só não quis estar porque eu não gosto de coisa errada, eu não vim no mundo para fazer coisa errada. E o futebol, infelizmente, está cheio de coisa errada. E o povo passou a perceber esses erros que está tendo no futebol. Eu falo, quando eu vi o Cruzeiro na situação que está, eu dei uma entrevista um pouco antes que o Cruzeiro ia perder tudo, pelas contratações, pelas pessoas que estavam administrando o Cruzeiro, que entrou para administrar o Cruzeiro. É uma pena que eu sou atleticano, mas para mim, como mineiro, é terrível você ver um Cruzeiro na segunda divisão. Para nós brasileiros, é uma vergonha ver um Cruzeiro na segunda divisão. É um clube de tradição, um clube de alto nível. Infelizmente, é aquilo que, agora há pouco, não me lembro quem é que falou sobre dinheiro. Futebol virou dinheiro. Só se fala em dinheiro. Hoje, para você ter uma ideia, esses dias um amigo me procurou sobre o filho dele para colocar num clube grande. Eu peguei e liguei nesse clube e, graças a Deus, a gente tem entrada, assim, não que eu mexa com futebol, não mexo com futebol, fui fazer um favor para um grande amigo. E o menino tem uma qualidade técnica muito boa. E para jogar no sub-16, o cara pediu R$ 128 mil para pôr o menino lá.
Então, é uma vergonha o futebol. Como é que você pode, mal? Então, hoje, por isso que acabou os craques no Brasil, nós só temos Neymar, gente. Eles não acordaram ainda. Na minha época tinha Zico, tinha Sócrates, tinha Falcão, tinha Cerezo, tinha Éder, tinha Reinaldo, tinha Careca. Quantos dentro de uma seleção brasileira? Quantos craques? Hoje nós temos Neymar. E também, se vai acabar, a hora que ele acabar também, não vai ter mais nenhum Neymar, não. É justamente por isso que os jogadores, agora há pouco nós comentamos, os caras querem ir para a Europa ganhar dinheiro. Eles não estão pensando em seleção brasileira, não. Ninguém pensa mais no teu país, não. Infelizmente, é isso. Não estou no futebol porque eu não gosto desse tipo de coisa. Não gosto de coisa errada. Convite tem toda hora. E olha o futebol, inclusive o interior sofrendo com o futebol para montar um time. Veja ali o Pouso Alegre sofrendo para fazer um time, para alegrar o povo da cidade, para alegrar a cidade. Não é para ter renda, para ganhar dinheiro, não. São os caras que juntou, vão formar o Pouso Alegre de novo, vão pôr eles para jogar aqui. Quer dizer, aí você vê essas pessoas, você fica feliz, porque você vê que o cara está indo ali com o coração, né, para fazer algo a mais, para ter uma equipe aí no futebol mineiro, como deve ter no Rio também, como tem outro lugar, o interior. E o interior tá quebrado para isso. As federações não ajudam em nada. Então, infelizmente, o lado de hoje do futebol, porque hoje o futebol, eu me lembro quando eu jogava, que eu pertencia ao clube. E quando eu fui vendido do Atlético Mineiro para o Benfica, cheguei do México já praticamente vendido, eu chamei o presidente do Benfica, do Atlético Mineiro, e falei que eu não queria ir. Falei, eu não quero sair do Galo, é meu clube. Ele falou, Elzo, se você sair, é 3 anos que está garantida a folha de pagamento dos atletas. Porque eu era do clube. Hoje, o Cruzeiro, quantos jogadores venderam? O Cruzeiro está quebrado, porque o dinheiro que estava lá não é do clube, não, é do empresário, do jogador. É deles. Eu não ganhei nada para jogar na Europa. Então, isso é o futebol. Infelizmente, a gente não está nisso por causa desse tipo de coisa. Eu não admito muito essas coisas. E quem perde é o próprio futebol brasileiro, né? Eu tenho certeza, se o Júnior está no futebol brasileiro trabalhando, se o Zico está no futebol brasileiro trabalhando, e muitos outros craques, o Oscar estivesse no futebol brasileiro trabalhando, se eu estivesse no futebol brasileiro trabalhando, eu tenho certeza que o futebol seria diferente. Mas, infelizmente, nós não estamos, porque está tudo errado lá fora. Como é que nós vamos entrar? Não deixa nem entrar, porque eles sabem que nós vamos chegar, a gente entende de futebol, e quem entende de futebol não está lá dentro. Não está porque os caras que não entendem são os que ganham dinheiro, que são os empresários, que nunca jogou futebol, nunca viu que é que sofrer numa concentração, nunca teve uma lesão no joelho grave igual eu tive. Então, desculpa aí eu falar assim, mas é a pura realidade do futebol brasileiro. Então, para a gente ganhar, eu não acredito que o Brasil nunca mais ganhe uma Copa do Mundo. Se não mudar o espírito de direção do futebol brasileiro, nós não vamos ganhar mais Copa do Mundo. Infelizmente, tem que dizer isso como ex-jogador de futebol. Não, eu acredito que você está certíssimo. Infelizmente, gosto muito de futebol, né? Sou apaixonado por futebol. E a gente vê que realmente os garotos na base já têm um empresário. O garoto não pertence mais ao clube. 12 anos de idade já tem empresário, 11 anos. Já se sente uma estrela. E os clubes, a gente viu garotos bons aqui do Fluminense saíram do Fluminense, o Fluminense não teve direito a nada. O clube faz a base do garoto, investe na base do garoto, ele vai, o Evanilson, eu tenho um exemplo do Evanilson, embora o Fluminense acho que não teve direito a nada. Que absurdo. Eu sei que, lógico, tem os empresários que levam vantagem em cima dos garotos também, mas os clubes precisam fazer renda, fazer receita com os jogadores. Como você falou, você saiu, o Atlético conseguiu pagar 3 anos, quase 3 anos de salário não só dos jogadores, mas do clube todo. Isso, dos funcionários que precisam, às vezes. Eu não ganhei nada, não. Quem ganhou foi o clube, o jogador é do clube. Agora, o clube, a ida minha para lá é porque ia ter um salário melhor. Concorda comigo? Ia ter um melhor salário. Então, você só saía em situações mesmo. Você pegava o Zico quantos anos no Flamengo? Saiu por quê? Porque teve um salário melhor. Então, como outros jogadores, né, que ficavam muito tempo no clube. Então, hoje, infelizmente, não é mais assim. Os clubes estão... Não só o Cruzeiro, não. Vai aparecer mais clube aí com problema. Futuramente vai aparecer. Pode esperar. E a cada diretoria, entra uma diretoria, o clube está devendo X. Quando sai essa nova diretoria, X mais Y. Nunca X mais Y. Eles nunca conseguem reduzir.
Mas reduzir. eles não entram para ser diretor, para consertar o clube, não, eles entram para ganhar dinheiro. Hoje é um comércio bacana que dá lucro. Futebol hoje Verdade. é isso. Usurpam os clubes e deixam quebrados, né? A gente vê aí o Botafogo está devendo 1 bilhão. 1 bilhão o Botafogo está devendo. Como é que Impagável. está caindo para a Série B? Como é que vai voltar o ano que vem? Muito difícil, muito Agora difícil. vai lá ver os diretores dele, como é que está financeiramente. Está tudo rico, tudo bem. E o clube está lá, ó. Verdade. E o Osmar Coraci ainda fala que sem contar os jogos vendidos em site de aposta. Ainda tem essa saca. É, É verdade, verdade. ainda tem essa sacanagem que usam os clubes, Até isso tem. usam os clubes pequenos da terceira e da quarta divisão para vender os resultados. É uma covardia mesmo. Elzo, tem algum assunto que eu não te perguntei que você queira falar? A casa é sua, fica à vontade, meu amigo. A única coisa que não falou no Benfica, no Palmeiras, eu tive passagens muito gostosas também pelo Palmeiras. Estou muito agradecido lá à torcida do Palmeiras, aos palmeirenses. Foi 2 anos bacana, ganhei bola de prata, os 2 anos que estive lá, o melhor volante do Brasil. Inclusive merecia até ter ido para a Copa de 90, mas eu estava no Palmeiras e eu não fui, justamente porque é por causa da lesão, que ali eu estava ali já encerrando. Fui honesto com o Palmeiras quando me contratou do Benfica. Eu jogaria só aquele último contrato, porque meu joelho não aguentava mais de dor. Então, eu tenho um orgulho muito grande de falar do Palmeiras. Gostaria muito de falar do Benfica. Benfica, que eu sou ídolo lá, graças a Deus. Recebo homenagem todo ano. Inclusive, o Moser jogou comigo lá no Benfica. O Ricardo Gomes jogou comigo no Benfica. O Valdo. Eu falo mais do Ricardo Gomes, do Valdo e do Moser, porque estão aí no Rio, são cariocas. E foi um orgulho muito grande ter jogado ao lado deles, e principalmente num grande clube como o Benfica. E ganhei os títulos lá no Benfica, fui vice-campeão da Champions League também, perdi nos pênaltis. Esse eu bati o pênalti, foi o primeiro a bater, eu marquei. Nós Eu perdemos vi. 6-5, nós perdemos, mas sou muito agradecido pelas oportunidades que esses clubes me deram. Tá? Então eu quero mandar um abraço para todos eles, a Inter de Limeira, o Pinhalense, onde eu iniciei, meus amigos de Pinhal. E depois eu fiz aqui, depois que eu parei no Palmeiras, eu ainda quis ajudar a Caldense aqui em Poços de Caldas, eu já não aguentava de dor. E o presidente veio falar comigo que se eu não fazia 5 jogos depois no Campeonato Mineiro para ajudar o clube a ter renda, para ter um dinheiro, para poder bancar no Campeonato Mineiro. Eu fiz os 5 jogos para ele, os 5 jogos, o melhor jogador da Caldense. Certo? Foi quando eu deixei a carreira mesmo, definitivo. Tudo eu fazia sempre para ajudar, e sem salário, sem nada. Então, tudo isso a gente faz para o bem do futebol. Né? E eu sou muito agradecido, porque se eu sou conhecido hoje, eu sou grato ao futebol, que me deu a oportunidade de poder jogar futebol e jogar bem, e para poder ser reconhecido, como você está me reconhecendo, me convidando aí para uma live como essa. Muito agradecido, Roberto, porque é uma satisfação muito grande para nós também, jogadores. Você pode ter certeza que muitos gostariam de estar aqui onde eu estou sentado agora, conversando com você, bater um papo, contar a história deles, como eu estou contando, e que se eu for contar, dá um livro, né? Porque a gente vai tirando parte por parte, tem muita coisinha para contar, mas tá bom. Valeu a pena aí, estou feliz de estar aí. Obrigado mais uma vez. Com certeza. Eu vou te agradecer rapidinho. A gente sabe que o futebol tem o glamour, quem consegue chegar à seleção brasileira ganha muito dinheiro, fica famoso. Mas tem jogadores de time pequeno que ganham 2 salários mínimos a vida toda. E tem problema de contusão, concentração longe de família, uma série de percalços também no futebol. Não é só o glamour. O glamour é para quem consegue chegar a um time grande. Rapidinho, qual o conselho que você dá para a garotada que quer ser atleta profissional? Olha, hoje você dar o conselho para a garotada é uma coisa. Você encarar a administração desses garotos é outra coisa. Então, infelizmente, tem isso no futebol. Às vezes você pensa que está ajudando um garoto, você está prejudicando um garoto. Né? Eu já vi coisas no futebol, assim, acompanhando, porque eu não trabalho no futebol, não tem nada a ver com futebol, mas eu vi coisas assim de jogador, de menino que tá para ir para um grande clube, o empresário chegar e não deixar aí, você não vai para isso não, o menino parar de jogar futebol. Então, infelizmente, é isso. Então, que o garoto que queira jogar futebol, que queira jogar futebol, e que pense no nosso país, que o dinheiro é consequência, o dinheiro ele vai vir sim, mas primeiro, vista a camisa da seleção brasileira, um dia se tiver oportunidade, do próprio clube onde for jogar.
e já cresça pensando dessa forma. Se não for bom de futebol, vai ser, tenho certeza que vai ser um homem pensando dessa forma e vai ser um grande profissional naquilo que escolher. E se tenta no futebol, não deu, pensa positivo. Mas pensa no nosso país, pensa na dificuldade que a gente tem, apesar de garotos, vocês acompanham a situação do nosso país. Então, vai com responsabilidade. Vai sim, não deixa de jogar, não deixa de ir atrás do seu sonho, não. Mas vai atrás do sonho, pensando na tua família, pensando no teu país, pensando nos teus amigos, né? E pensando no teu próprio clube. Ajude o clube. Nós temos que aprender a ajudar o clube, não é tirar do clube. Agora há pouco você citou o exemplo de um atleta que o Fluminense fez lá, foi embora. E o Fluminense não ganhou nada. Quem dá o pão, dá a comida é o clube. Eles não entenderam até hoje. Eu, quando fui vendido do Pinhalense, dei um dinheirão para o Pinhalense, tocou o Pinhalense 2, 3 anos também. Então, o futebol, a Inter de Limeira também é a mesma coisa. Então, é uma corrente, é uma corrente. Então, as pessoas hoje que queiram, garotada, queira jogar futebol, primeiro, estuda. Estuda. É o primeiro passo. Não pensa no futebol, pensa no estudo. Eu, quando eu saí, não deixei de estudar. Tanto que sou formado em educação física. Na época, fiz economia. Estava fazendo, depois eu tive que optar para o futebol ou para a faculdade. Eu optei para o futebol, mas com o objetivo de vencer. Mas primeiro é o estudo. Estuda primeiro, que no estudo você vai aprender tudo isso que eu estou falando aqui agora. Que é a responsabilidade que você vai ter lá na frente e a base que você vai ter, que eu tenho certeza que família vocês têm. Então, o garoto que queira entrar no futebol, pensa de uma forma diferente. Não pensa... Porque hoje você vê um garoto que quer jogar futebol porque está vendo que o Neymar ganha bilhões, que o outro jogador ganha trilhões. Então, é isso. Eles motivam por isso, eles não motivam como profissional de falar assim, pô, eu quero ser jogador de futebol como jogador de futebol. Então, seja como jogador de futebol, que vocês com certeza vai vencer. Sensacional. Quero mandar um abraço aqui para o Elisiário Barbosa, que passou aqui, falou aí dos treinadores que escalam a seleção de acordo com os empresários. Mandar um abraço a todas as pessoas que interagiram conosco. Oi? Tudo tem isso também, ainda tem isso também, viu? Que hoje, Verdade. Os empresários que escala, né? Hoje está fácil. Infelizmente. Por isso, a nossa seleção vem aí perdendo o encantamento com o torcedor. Mas eu quero agradecer a todos que interagiram na nossa live. Obrigado mesmo de coração. Elzo, foi um prazer muito grande falar contigo. Eu via você jogar, torci pela seleção, torci por você. Você desfilava em campos, você jogava o fino da bola, você não foi... quando o Tele falou pelo tudo, foi... E graças a Deus te ajudou mais ainda. Você estava no meio dos craques porque você era um dos craques. E eu quero te agradecer de coração. Nosso canal está começando, chama-se Dos Campos para a Rede. A gente traz vocês que estavam nos campos para a rede social, para bater um papo conosco, gostoso, falar de suas carreiras. Então, quero te agradecer de coração. Compartilhar essa live lá no YouTube, depois eu mando o link aí para vocês, e de coração, que Deus te abençoe, obrigado por estar aqui conosco, meu amigo, foi um prazer muito grande. Eu que agradeço, Roberto, e Deus abençoe vocês aí, parabéns aí pela live, parabéns pelas perguntas, tá? Pessoal que participaram também, meu agradecimento, fiquei muito feliz hoje com o Jacozinho participando aí, isso pra gente é um orgulho muito grande, até me deixa arrepiado, porque é um ídolo que eu tive no futebol, e que pouca gente sabe de uma pessoa, da história desse jogador, né? Muita gente, como teve muitos outros, que poucas pessoas sabem das histórias, das coisas bonitas que esses caras foram, que foram profissionais de futebol realmente. Então, para mim, foi muito gratificante estar aqui, e eu estou à disposição de vocês aí, quando vocês precisarem, entrem em contato, tá? A minha porta está aberta para vocês, com o maior prazer, com o maior orgulho. E aqui não tem nada a não ser Deus no coração para poder torcer por vocês, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe você e toda a sua família. Amém. Glórias a Deus. Muito obrigado por tudo mais uma vez. Obrigados a todos e até a próxima live. Um abraço, Elzo. Fica com Deus.